Pode começar? Bom, gente, boa noite. Gostaria de agradecer, a gente está com mais uma edição do Ataque. Essa vez está mais voltado para o âmbito e as especificidades do ensino médio e as especificidades com recorte de escolas particulares, né? Devo falar, agradeço já de antemão a sua presença, Vivian. A Vivian, gente, eu vou contar antes de falar. Olha lá o que você vai contar, Yane. A Vivian foi minha professora do ensino médio, então achei fofo trazer, além da competência, né? Aí depois a gente fez artes visuais juntas. A Vivian também tem 3 formações, ela é graduada em letras, português e inglês pela Universidade Estadual de Maringá, em artes visuais e em psicologia, que depois a gente fez junto também. Ela é pós-graduada em docência do ensino superior e formada como Gestalt terapeuta na Escola Paranaense de Gestalt Terapia. Atualmente atua como professora de literatura e artes do ensino médio e em escolas do ensino privado na cidade de Maringá e como psicóloga clínica Gestalt terapeuta. É isso. É isso. Não vou falar nada. O quê? Nada que nos comprometa. Porque vai ficar gravado também. Então... É verdade, a gente não pode criar provas contra nós mesmas. Isso. Perfeito. O grupo é seu. Você prefere ver eles assim, no geral? Pode ser. Tá, eu vou passando. Vê se é possível. Você vai virando para lá e para cá? Bom, veja como Ou fica assim, melhor para vocês. Vejam aí como fica melhor. Eu estou vendo. É o que a câmera dá para fazer. Beleza. Então, a Anne me fez o convite, ela falou assim, vamos falar para eles de algumas experiências, né, de diferentes situações de trabalho, né, que pode ser que vocês venham a ter, né, no futuro breve aí no mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei com a escola particular, né, eu não tenho experiência na escola pública, comecei primeiro com redação e literatura, e depois por uma necessidade do mercado, porque foi assim que funcionou, né, baixou-se a lei, mas as pessoas não estavam formadas. E aí, como eu já trabalho com literatura, as pessoas acham que são disciplinas afins, né? Preparem-se, professores de arte, porque todo mundo acha que arte tapa todos os buracos, tá? Fiquem espertos com esse tipo de coisa, né? Então, Vivian, dá artes também, não sei o quê, mas eu não me sentia à vontade de trabalhar com a disciplina de arte sem ter a formação, né? Então, por isso, também fui fazer depois artes visuais, tá? Eu acho que o grande X, né, primeiro, é entender que na escola particular, no meu caso em específico, eu tenho uma coisa muito típica aqui da minha cidade, né, que eu estou em Maringá, no Paraná, e a gente tem uma universidade estadual, né, aqui, que é a UEM, de onde, né, a Anne também já veio, né, ela já trabalhou aqui na UEM e tudo mais, e a gente tem um processo de avaliação seriado, que é o PAS, né, que todo final de ano, né, final do primeiro ano, PAS 1, final do segundo ano, PAS 2, final do terceiro ano, PAS 3. Então, nesse final de ano, os alunos, aí, independente de escola pública ou particular, fazem uma prova baseado no conteúdo, vocês já vão entender minhas aspas, que teoricamente tem que ser dado no primeiro ano, então eles fazem essa prova, depois no segundo ano, depois no terceiro, e eles fazem essa somatória, né, no final, para daí ver se eles conseguem entrar em algum curso na universidade. Essa é uma maneira de você entrar aqui na universidade. A outra é o vestibular normal, como tem nas outras instituições, né, e aí, então você faz a prova, inclusive a nossa prova agora não é neste domingo, é no outro, né, e aí eu até mandei para vocês esse programa de cada uma das séries. Eu mandei de cada uma das séries, eu pedi para a Anne compartilhar com vocês, não sei se vocês, né, têm aí. Então, tem de cada uma das séries, e aí a gente tem também do vestibular apenas, né? E aí, eu tenho que ensinar este conteúdo, né? Então, eu acho que é importante começar por aí, né? Que eu falei dos desafios, né? Eu falei, Anne, sobre o que a gente vai falar, né? Então, acho que é um desafio para a gente sair da universidade
tendo estudado um conteúdo, e aí quando a gente vai para a escola, a gente já tem um conteúdo fechado para ser trabalhado, né? Aí você fala assim, e o que, que eu faço com isso agora, né? No meu caso em específico, aqui eu trabalho no Colégio Ângulo, tá? Então eu não tenho esse material pronto. O material, o conteúdo que está catalogado para o PAS, não é? E para o vestibular aqui da cidade, não tem pronto em nenhuma apostila, né? Então esse é o primeiro desafio. Eu tenho que trabalhar com o conteúdo, eu sou, né, obrigada a trabalhar com esse conteúdo, porque as escolas de ensino médio aqui buscam a aprovação desses alunos no vestibular, a escola particular, né, busca isso aqui. E aí eu tenho que trabalhar com esse conteúdo, mas eu não tenho um material pronto, né? E se vocês também derem uma olhada aí na lista, vocês vão ver que eles também não trazem referências bibliográficas, né? Então, tem itens como arte e política, né? Tem o item do primeiro ano, do PAS 1, que vocês pegarem lá, arte e política, movimentos, é que eu não estou com a folha aqui agora, movimentos feministas, negros, LGBT e indígenas. É só esse o item, certo? Né? E aí a pergunta que não quer calar, o que é que eu tenho que trabalhar dentro deste conteúdo? Né? O que vocês acham que vocês fariam se vocês pegassem uma questão dessa? Para onde vocês iriam? Vai lá, gente. Este silêncio significa não sei, não faço ideia, quero morrer, tanto faz. Não, vendo esses itens, parece que já são itens programados pela BNCC, né? Então, talvez trabalharia já o que eu trabalharia normalmente dentro dessa Muito bem, esse é um caminho. Perfeito. Esse é um caminho, certo? Né? É um direcionamento, né? Já que você não tem umas referências que a própria universidade traz, a gente busca o documento, certo? Porque a gente acredita que seja em cima disso. Entrou mais alguém. Viram aí? Tá. Então, a gente acredita... Eu faço o que com isso? Eu fico quieta aqui? Espero. Pode ir tocando, porque vocês vão entrando gente. Ah, tá bom. Né? Então, esse é um caminho. Né? Aí, o que eu fiz? Eu mandei para vocês também as duas últimas provas dos dois últimos vestibulares, do PAS 1 e do PAS 2. Né? Eu mandei as questões que caíram. Né? Aí, esse é o X da questão. Quando você dá uma olhada para a questão, né, que não são muitas, para o PAS a gente tem uma, no máximo duas, não é isso que aparece na prova. Entende? Né? É essa questão aí. Então, você tem um conteúdo que tem que ser trabalhado, né, obrigatoriamente, só que o conteúdo que é pedido depois na avaliação, pela própria instituição, aí é uma crítica, tá, gente, que eu estou fazendo, tá? Né? Feito o vestibular ou a prova, né, o PAS, feito para a própria instituição, não vai por esse caminho, né? E aí você faz assim, tá, e daí, o que eu faço? Literalmente, né, durante muito tempo, eu sentava e chorava. É sério isso, tá? Eu sentava e chorava. Saíam as provas no dia, né? Os alunos iam fazer a prova, eu pegava a prova depois. Eu ficava em casa tentando resolver e chorando. E a gente tinha que comentar a prova. E como a gente comentava todos os professores juntos, né? Então, aqui, durante muito tempo, funcionava assim. A gente sentava todos os professores, cada um da sua área, da escola, ia resolver a prova para comentar, tá? E aí, como eu tinha essas surpresas na prova de artes, como eu não queria entrar em desespero na frente dos meus amigos professores, eu fazia em casa. Eu pedia essa permissão para a escola e eu respondia a prova de artes em casa. Primeiro porque eu ficava uma tarde inteira para conseguir achar as respostas, né? Porque a gente em artes trabalha sozinha, tá? Já vou falar sobre esse outro desafio, né? E segundo porque você não encontra as respostas com facilidade. Porque, de novo, como eu não tenho uma bibliografia, você não consegue saber exatamente de onde eles tiram. Então, você tem que ficar procurando e pesquisando. Entendem? Então, esse, né, é um dos desafios. E por que eu acho importante começar por ele? Para vocês também, em algum momento, né, assim como a professora de vocês, que vocês estão vendo aí,
não é? A Anne, maravilhosa, né, doutora e tudo mais, pode ser que em algum momento vocês tenham esse poder de pensar esse processo, não é? De uma maneira um pouco mais lógica. Compreendem isso? Né? Porque eu acho que vocês tendo essa oportunidade que vocês têm de estudar numa ótima universidade, sendo muito bem orientados, vocês podem chegar nesses lugares. Não é, professora? De vocês que está aí um exemplo disso. Não é? Então, poder participar das bancas de produção, né, das provas, de selecionar o conteúdo, é fundamental conseguir ter essa coerência. Né? Aquilo que eu, não é, coloco como, não é, a referência, o material, o conteúdo programático, ser coerente com a prova. E mais que isso, eu poder dar um caminho, não é? Porque, né, quando eu digo arte e política, exatamente o que ele quer focar, né? Que artistas a prova quer, né? Então, a gente fica muito, né, perdido nesse sentido. Então, é uma das coisas que a gente precisa de compreender. E aí, como é que eu saio dessa enroscada? Calma, tá, gente? Porque eu estou jogando uma bomba para vocês, né? E o que você faz com esse, né? E aí, o que a gente faz lindamente? Vamos lá. Né? Nas escolas particulares, a gente tem chefe. Entendem isso? A gente tem chefe que vai cobrar da gente depois se a gente não der o conteúdo, tá? Eu tenho um aluno que chega na sala, traz o conteúdo para mim, assim, diz assim, professora, esse item aqui, ó, quando que a gente vai ver? Entendem? Né? Então, a gente tem esse tipo de pressão, de situação, né? Então, se você não vai dar este conteúdo, né, você vai ter que, né, explicar por quê. Então, normalmente, a gente dá o conteúdo. Mas para a gente ter esse apoio de entender que nem sempre o que você vai dar em sala vai ser o que vai cair na prova, né? A gente conversa com a coordenação. Entendem isso? A gente conversa, apresenta a situação para a coordenação. E aí que eu digo que é preciso de ter um profissional muito bem formado e saber, não é, o que é que ele está fazendo. Eu sempre digo isso. Se você sabe o que você está fazendo, primeiro você não vai precisar de ficar justificando muito, tá? Porque você sabe o que está fazendo. Mas se você for questionado, não é, você não vai titubear. Eu sempre digo. Né? Mas neste caso em específico, por conta dessa incoerência, é importantíssimo a gente demonstrar isso na coordenação e falar assim, olha, o conteúdo que eu tenho é esse. Gente, o povo da coordenação não tem obrigação de saber sobre arte, ok? Mas você explica, tá? Você explica. Então, primeira coisa que você explica, olha, eu tenho esse conteúdo, mas eu não tenho material preparado. E aí já vai deixar a dica, tá? Você já pode argumentar salário melhor por causa disso. Tá entendendo? Entendem isso? Você já coloca lá para o chefe, olha, chefe, eu não tenho apostila, ou seja, eu trabalho o dobro do que meus coleguinhas, porque eu tenho que produzir tudo, não só, não é, as aulas, como provas e exercícios, tá entendendo? Tá? Então já, né, parece ruim o cenário, mas não é tão ruim assim, porque você consegue negociar, tá? Né, porque é valor de hora aula, tá? E em escola particular, a gente tem autonomia para fazer essa negociação, tudo bem? Né? Então, você mostra para a coordenação, olha, né, ó, eu não tenho apostila, então vou precisar de produzir material à parte, né, e a escola não vai reclamar. Eu toda semana tenho material extra, né, material que é o que eu produzo e mando, tá? Então, tem o material, aí eles, né, ó, e aí tem essa discrepância entre prova, né, que a própria instituição dá, né, o faz, a UEM faz, e as questões, o conteúdo proposto. Tá? Então, é uma forma da gente ficar assessorado, caso o aluno vá na coordenação, né, questionar, pai, conseguem compreender? Né? Porque, né, foi explicado, foi dito. Né? Então, é importante a gente compreender esse processo quando eu tenho esse conteúdo já programático, né, fechado para poder trabalhar. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Perguntas? Eu tenho uma. Faz, Anne, adoro. Como é que é aí? É polivalente?
Por exemplo, você tem que dar conta das 4 linguagens ou... Desculpem, gente, o riso é de desespero. Eu tenho que dar conta de todas as linguagens com uma aula por semana. Alguém falou, meu Deus, foi isso? É que chega para mim um pouco distorcido o som, mas eu estou ouvindo vocês, tá? Mas eu acho que alguém usou uma exclamação aí, né? Alguma expressão desse sentido. É exatamente isso, né? Anne, fizemos artes visuais, então você sabe que nós não tivemos formação de dança, nós não tivemos formação de cinema, nós não tivemos formação de música, tá? A gente não tem esse tipo de formação, a gente não trabalha com essa linguagem, né? Mas não existe aqui a mínima possibilidade, né, de você trabalhar com um profissional de cada área. Tanto que aqui em Maringá é interessante isso. Eu tenho formação de artes visuais. Eu tenho uma amiga. Você conheceu a Helena, não conheceu, Anne? A Helena? Filha Não. do Amaral? Não. Não? Então, a Helena, o Amaral é um professor de história, tá? Muito antigo e tal. Por isso que a gente fala Helena, filha do Amaral, né? Cidade pequena é assim, Interior. Né? Oi? Eu falei que para eles interior, eu conheço interior. É assim. Foi minha Aqui, se você... que se você é uma pessoa Amaral de história, todo mundo vai saber quem é, tá? É porque é assim. Então, e a Helena, ela fez a formação em música, tá? Então, ela pode também dar a aula de artes visuais, né? Dessas linguagens, tá? Então, ela pode. Então, é interessante que, quando eu consigo, eu peço para ela vir dar as aulas de música para minhas turmas. Ela não trabalha mais na mesma escola que eu, porque com uma aula não tem mais do que um profissional de arte, né? Normalmente é um só, tá? Que dá todas as disciplinas em todas as turmas. Como? Perdão, é uma aula porque assim, por exemplo, é uma aula no primeiro, no segundo e no terceiro, porque a gente já sabe que na BNCC isso está facultativo. Aqui a gente tem uma aula no primeiro, uma aula no segundo, uma aula no terceiro. Sim. Tá. Na escola particular, sim. Por quê? Vamos lá, o que eu falei antes? Que o objetivo deles é o quê? Aprovar no vestibular. Então, como artes cai lá no PAS, no processo de avaliação seriada, lembra disso? Final do primeiro ano eles fazem uma prova, final do segundo ano eles fazem outra prova, final do terceiro ano eles fazem outra prova, somatória de pontos para tentar a vaga, tá? Então, como é um conteúdo que cai nessas provas no fim do ano, então tem na grade, em todos os anos. Só que é uma única aula, tá? É uma única aula com todas as linguagens, né? E aí a gente tem que literalmente se virar nos 30. Como eu estava falando, às vezes eu falo, Helena, vem dar aula de música aqui para eles, né? Ah, o que você precisa, né? Ah, e artes plásticas, traz lá os movimentos, né? Eu gosto muito de fazer uma linha do tempo para localizar os alunos, né? Porque essa é uma questão, a noção de tempo histórico, né? Eles têm muita dificuldade de entender que o Renascimento vem antes, não é do Iluminismo, tá? Então, eu não sei se vocês têm isso claro, mas ter essa linha cronológica na cabeça, ela é fundamental, tá? Porque senão você, né, até se perde, né, para trabalhar com isso para os alunos e eles também se perdem, né? Porque os alunos eles estão aprendendo, né? Então, se a gente, eu marco muito isso com eles, né? Essa cronologia. Por quê? Porque muitas vezes, como hoje eu estava fazendo uma questão de manhã na escola de artes, inclusive, não é? Da turma de terceiro ano. Acho que tem aí material de artes M3, tá? E tem uma que fala assim, a arte medieval, aí eu já paro. Né? Porque às vezes o que eles vão pedir, eu não consegui trabalhar. Porque viram um conteúdo, tanto que tem, é uma porrada de conteúdo. Né? E às vezes a prova pede umas coisas que você fala assim, hã? Então eu falo, arte medieval. Para, o que vem na cabeça? Aí eles, igreja. Deu ótimo. Aí continuamos seguindo a alternativa. E a alternativa falava que as representações de teatro aconteciam em praças e nas igrejas. Entendem? Mesmo que eles não tivessem tido teatro medieval, eles conseguiriam acertar a questão. Compreendem isso? Pelo contexto histórico. Tá? Então, no meu quintal, né, que eu falo na minha experiência, é fundamental dar noções de história para o aluno,
para que ele consiga minimamente compreender o que está acontecendo. Então, quando fala Brasil, né, década de 60, 70, eu sempre falo para eles, a gente precisa lembrar que eu tenho ditadura militar, 64, golpe militar, 68, AI-5, não é? Raciocina. Como que vocês acham que fica questões de arte, música, teatro, cinema? Né? Né? Aí eles conseguem dar uma navegada pela questão, mesmo se a gente não tiver tido né, com aquele conteúdo exatamente. Entendem isso? Tá? Então, é importantíssimo, né? A gente ter isso claro para poder orientar os alunos dentro desse contexto que eu trabalho, tá, gente? Não estou dizendo que são todas as escolas. Aqui em Maringá, a gente tem isso muito forte, tá? E a gente não tem verdadeiramente material específico para isso, né? Porque aqui o povo vai usar materiais do ângulo, igual eu uso na escola, que é o material de São Paulo, né? Então, não vem falando do vestibular de Maringá, né? E outras escolas usam também de outros lugares, que normalmente são de São Paulo o material que vem, não é? E aí a gente fica sem essas referências. E aí, bora lá, é sentar a bunda na cadeira e pesquisar e conversar com os coleguinhas. E volta e meia, né, Anne? Eu te grito, Anne, socorro, né? Me ajuda aqui, né? Você que está mais, né, inteirada aí de algumas questões, me ajuda. Conseguem compreender? E é pesquisar, é estudar. Aí você vai falar assim para mim. Eu já estou falando, gente, porque eu fico pensando na angústia que eu devo estar provocando em vocês, tá? Então eu vou dar uma diminuída nisso, ok? Esse problema que a gente tem, presta bem atenção no que eu vou falar, gente. Eu já falei isso para a Anne, eu falo para todo mundo que resolve fazer licenciatura. A dor de cabeça que a gente tem é no primeiro ano. Tá entendendo? É o primeiro ano que a gente começa a dar aula. Tá? Por quê? Porque os outros você só repete. Estão compreendendo? Você só vai repetir. Então, você trabalha um ano, primeiro, segundo, terceiro ano, e aqui a gente tem, né, o cursinho, que a gente chama de extensivo, né, que também é para vestibular, você vai se matar naquele ano. Porque você vai ter que dar conta de todas as linguagens, você vai ter que preparar esse material para entregar para o aluno, para fazer a apresentação, você vai ter que ralar muito. Você vai querer desistir. Só que depois, e aqui eu digo, né, ó, né, eu brinco, mesmo na chupeta, gente. Porque depois você só vai repetindo. Você só vai acrescentando uma coisa ou outra. Entende? Você só vai falando assim, ah, acho que eu quero mais para esse caminho, acho que eu quero ir mais para aquele, né? Ainda mais porque é ruim e é ótimo. Porque sou eu que tenho que dar esse conteúdo. Entendem? Eu não tenho, né? Essa é uma problemática. É a solidão que a gente que trabalha com arte vive, né? Na sala de aula. Porque somos só nós, tá? Como eu falei, né? A Anne perguntou, é uma aula para cada turma, mas são todas as linguagens. Então você não dialoga, você não tem ninguém para conversar. Né? Às vezes eu bato figurinha com a professora de educação física, porque também cai aqui educação física, e aí a gente vê umas coisas de dança, algumas coisas assim. Mas é mais voltado para a saúde, tá? Então você consegue dialogar com um profissional de educação física, né? E só. História para te ajudar em algum contexto, né? Então é mais solitário. Só que depois fica muito mais fácil. Tá? Então, o grande desafio, quando a gente tem esse tipo de situação que a gente acaba de entrar numa escola, né, no caso privada, que você já tem um direcionamento muito bem marcado, é ralar no primeiro ano. Depois é só ser feliz. Né? Eu acho que esse é um dos principais desafios, e quando a gente entra, a gente fica meio perdido. Tudo bem? Estou indo rápido demais? Como é que tá isso aqui? Porque eu não sei direito. Me digam. Tá tudo bem? Tudo certo. Victor, posso perguntar outra coisa? O tempo todo. Eu queria que eles também me perguntassem, porque você não vale, porque você é macaca velha. Tu já sabe um monte de coisa, mulher. Eu quero eles. E eu tenho perguntas para fazer para eles. Vamos lá. Claro que pode, Anne. Fica à vontade, minha linda. Não, Diga. você dá alguma atividade prática? Porque Tá. é o que ficou na minha cabeça. Porque, por exemplo, quando eu estudei com você, tinha mais aulas. Por Tinha. exemplo. Isso em 1900 e bolinha, né? Era de língua portuguesa. Não, tinha mais aulas de artes. Ah, tá. Não. Mas com ela? Sim. Olha só. A gente faz trabalhos extras, tá? Não dá para fazer nada muito para ser apresentado em sala.
Compreendem? Né? Porque com uma aula fica bem complicado isso. Só se você realmente dividir, né, o conteúdo para que eles façam. Eu fiz recentemente uma atividade em que eles tinham que... Porque eu tenho itens, depois se vocês quiserem ver aí, que é danças típicas. Tá? E aí, ele também não me dá referência do que vem a ser danças típicas. Né? No outro, eu não lembro se é PAS 1 ou PAS 2, é danças folclóricas. Faz Aí você faz... Oi? faz Você tá com... Isso. aqui. Isso. Aí, dá uma olhada lá, porque isso é lá no final, né? É a última linguagem. Aí tem PAS 1 e PAS 2. No PAS 1 é o quê? Sobre danças típicas brasileiras, analise o que for correto. Ah, tá. Isso daí você tá pegando a prova. Tem no programa. Programa. Deixa eu olhar. Pega lá no programa. Ah, eu adoro gente assim, organizada. Eu preciso de secretários na minha vida, porque eu sozinha não dou conta. Programa do PAS 2? PAS 1 e PAS 2. Coloca um do lado do outro e dá uma olhada lá no final. Danças. Achou? A internet aqui caiu. A internet caiu. Não tem problema. Então, achado. Vai. O PAS 1. Elementos da dança, movimento corporal, espaço-tempo, dança contemporânea e danças típicas brasileiras. No 1. E no 2? No 2. Eu sou carregada. Maravilhosos, vamos. Corpo na dança, dança moderna e danças folclóricas. Exatamente. Aí quando você vai buscar, adorei esse R é diferente. Fala diferente aí. Modernas. Olá! Que coisa mais delícia. Não é? É exatamente isso. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Você tem que falar mais, gente, que é só para eu ficar ouvindo, tá? Adoro. Então, vejam, de danças folclóricas e típicas. Certo? O que acontece? Quando você vai buscar isso, a distinção é meio complicada. Entendem? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, escolham, eu fiz isso no PAS 2. Escolham uma dança, vocês vão trazer para mim as características principais e um videozinho de 30 segundos. Né? Eles deram em grupo, tá? Eles deram em grupo. Então, eles deram uma aula bem curtinha, né? Das danças que eles encontraram, né? E eu pedi para eles imprimirem isso, tá? Para entregar para os coleguinhas. Tá bom? Porque como eram muitas, né? Você não vai dar para ficar anotando porque é muito rápido. Então, eles entregaram um resumo para os coleguinhas, né, das danças que... Então, o grupo ficou lá responsável pelo, sei lá, fandango, tá? Aí ele colocou as características, né, a origem, as características, a importância da dança, e aí entregou o xerox para todos, uma cópia para todo mundo, então todos os alunos tinham. Então fizemos isso, ok? Aí eles apresentaram, beleza e tal. É muito bonitinho de ver, porque eles ficam super ansiosos, eles tremem, tem os que não conseguem falar direito. É a coisa mais linda, tá? E aí a gente tem que tomar esse cuidado de não ser, né, escroto, de falar assim, fala logo, você não vai falar mais rápido? Fala mais alto, tá? Não dá, tá? A gente não entra nesse mérito, né? Porque hoje existe um outro desafio, que é justamente qualquer coisa, um pouquinho a mais que você faça, você está expondo o aluno. Ok? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, que não é nem a escola, muitas vezes é o pai. Tudo bem? Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Depois a gente pode falar sobre isso. E aí, fizemos e tal. Depois, na outra aula, eu retomei os conteúdos, falei com eles sobre algumas danças mais específicas, tá? Porque todas não dá. Aí, novamente, juntamos em grupo e falei assim, agora vocês vão fazer para mim questões. Falei para eles, nos moldes da UEM. Eu coloquei para eles verem um molde, como essas que vocês têm aí, e falei para eles, eu quero somatórias sobre a dança do seu grupo. E aí eles fizeram. Né? Por quê? Porque é uma forma de fixar, é uma forma deles também elaborarem um pouco mais o conteúdo, porque é muita coisa, não dá para decorar tudo, né? Não dá para gravar tudo. Né? E também é uma forma deles se sentirem valorizados
Por quê? Porque eu falei para eles que algumas das questões que eles fizeram eu vou usar em prova. Né? Então, eles já estão assim, né? Nossa, vai usar minha questão. Professora, essa minha questão tá bonita? Professora, essa questão ficou boa? Ah, eu quero trocar essa palavra aqui, professora. Então, que palavra que eu uso no lugar que eu quero? É desse jeito, tá? Adolescente funciona assim, né? Então, eles se empolgam. Se eles se empolgarem, você tem eles do teu lado. Também, se eles não se empolgarem, você tá perdido, tá? Porque eles boicotam mesmo. Mas eu acho que isso não é só adolescente, não, tá? Acho que na universidade também acontece. Não acontece, não? Eu acho que na universidade vocês fingem melhor. Né? Fingem melhor. Né? Mas no ensino médio eles não fingem, não. Então, a gente consegue fazer coisas. Eu já fiz trabalhos manuais, que eles tinham que escolher alguma coisa entre Egito, pré-história, Grécia e Roma. Eu deixei aberto. Eu falei assim, vocês vão ter que me apresentar alguma coisa, escultura, pintura, alguma coisa, e aí a gente vai pôr em exposição lá do lado de fora, tá? Terceiro ano eu pedi isso, tá? E foi legal porque apareceu até impressora 3D, tá? Teve um menino que ele imprimiu o Coliseu, né, em 3D, teve um templo também grego que ele também imprimiu em 3D pequenininho, né? Porque custa caro pra caramba, mas ele, né? Até falei pra ele, cara, você tem que ganhar dinheiro com esse negócio, hein? Ele falou assim, professora, o trabalho do fulano fui eu que fiz, tá? Ele me pagou. Eu, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Porque na verdade o objetivo é eles se movimentarem, entendem isso? Tá? Então a gente consegue fazer algumas coisas, né? Mas é muito assim, não dá para realizar muito dentro da sala de aula, tá? Porque você com uma aula só, né, isso vai tempo demais. Ah, então vamos fazer alguma coisa, né? Por exemplo, esse mesmo de fazer uma escultura, alguma coisa assim. Não, traz o material, vamos fazer, não dá. Com uma aula, você não tem tempo de aula para fazer, porque isso demanda, né? Você suja uma sala toda, né? E depois são 45 minutos de aula, né? Depois tem outro professor que vem, né? Então, não dá com a sala bagunçada, toda suja, né? Então, elaborar coisas nesse sentido que sejam que você consegue dar conta dentro da sala de aula ou que eles trazem pronto, tá? Porque não dá para ficar ocupando muito a sala, né? Para fazer coisas que demandam mais tempo, ok? Então, dá para fazer, Anne, né? Mas, assim, coisas muito, muito elaboradas não dá, tá? Quantos alunos, quantos alunos por turma? Ah, eu tenho uma turma de... O terceiro ano tem 80. Sim. O segundo acho que tem 45 e o primeiro 55, por aí. É isso. São turmas volumosas. São turmas volumosas. Inclusive, a gente tem espaço, né? Dentro da sala de aula. Porque são carteiras de braço. Sabe carteira de braço? Né? Então, como é que você faz para colocar muita coisa ali em cima? Não tem como. Tá? Então, né, mesmo que você queira fazer grandes coisas, né, não é possível. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? O que mais você quer fazer? Comentando, você trabalhou a vida inteira, então, em escola particular, né? Sim. E aí todas eram esse mesmo modelo, essa mesma quantidade de alunos, essa mesma quantidade de aulas, sem, teoricamente, se laboratórios de artes, era sempre nessa estrutura voltada para o vestibular. Basicamente, estava acontecendo nos particulares. Mas, assim, né? Exato. Infelizmente, né? Essa é a minha realidade. Aqui. Tem uma escola que eu trabalhei aqui, né? Que é o Colégio Objetivo, que aí é um pouco diferente, porque o Colégio Objetivo é um pouco diferente, mas nem tanto. Eles têm a universidade particular deles, né? Então, é o Colégio Objetivo, e aí tem a Unicesumar, não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma universidade particular. Então, eles... Oi, Anne? Tem polo aqui. Ah, tem polo aí? Então, esse colégio, ele não está preocupado com o vestibular da UEM, né? Da Universidade Estadual. Consegue compreender? Então, eu tinha muito mais liberdade, tá? Inclusive, as carteiras eram carteiras grandes, né? Inteiras, assim. A gente conseguia fazer mais trabalhos em grupo. Lá dava para fazer bastante coisa, tá?
mas porque não tinha esse objetivo, que era passar na Universidade Estadual de Maringá. Aí eu tinha mais autonomia, tá? Então lembra que eu estou falando de ensino médio, né? O fundamental é diferente, né? Mas o médio, ele é mais rígido nesse sentido, sim, de cumprir a programação que o vestibular traz, infelizmente, tá? Uma questão, nessas escolas, nessas turmas que você deu aula, então, você deu aula pro fundamental também? Não, Não, não. ensino Ah, médio. peraí. Ó, eu tive uma experiência no fundamental, porque eu fiz uma aventura na minha vida. Eu larguei tudo e fui morar em Belém com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora em Belém, tá? Presta atenção que vocês vão gostar dessa história. Rapidinho. Quando eu fiquei alguns meses em Belém com a minha irmã, vai dar um apoio lá para ela, e aí quando eu voltei, essa professora que vocês estão vendo aí, junto com outro amigo meu, fazíamos artes visuais nessa época, tá? Eu tranquei curso e fui. Quando eu voltei, eu recebi na porta da minha casa um carro no maior volume com a sua professora, com a professora de vocês aí, e o nosso amigo Renan, tocando uma música do Roberto Carlos, que se chama O Portão. Que diz o refrão assim: eu voltei agora pra cá, porque aqui é meu lugar. Pensa num rádio torando, tá? Torando. Ó, essa professora de vocês aí, tá? Me recebeu dessa maneira. Muito legal, amei, tá? Tanto que nunca esqueci. Então, quando eu voltei, eu fui dar aula em alguns meses, porque aí fui pegar o que tinha. E aí eu peguei uma escola particular de ensino fundamental. Cara, aí eu tava no céu. Sabe por quê? Ó, din-din. Eles tinham uma caixa de camisa. Sabe caixa de camisa? Tudo que você imaginar e mais um pouco tinha. Entende isso? Lápis de cor. Quantas cores pode ter uma caixa de lápis de cor? Eles tinham. Entendeu? Que nem eu que pedi. Não foi nem que pedi. A escola é que pede. Entende isso? Tinta. Tudo que é tipo. Cola com glitter, cola sem glitter, cola que brilha, papel camurça, papel manteiga, tudo que você possa imaginar tinha naquela. Era a coisa mais deliciosa da aula, né? Porque aí você tem todo o material que você nem imagina você tem, entendeu? E aí eles gostavam mais de coisas um pouco mais práticas, né? Eu sempre venho da parte teórica primeiro para depois ir para a prática, tá? Eu prefiro dar esse conteúdo mesmo que seja no fundamental, né? Trabalhar com eles alguma coisa, alguma referência, não só, né? Inclusive, esse é um perigo. Dependendo da escola, eles adoram que você trabalhe como design de interiores, para ser simpática, tá? Na verdade, eles adoram que na festa junina você faça bandeirinha com os alunos para decorar a porra do pátio. Tá entendendo? Né? Eles adoram que no Dia das Mães, não é? Você faça cadeirinha de balanço com prendedor de madeira. Já viram isso? Pois é, isso existe, não é? Eles adoram que você estampe o avental com a mão deles. Estão entendendo? Tá? Então, isso é um cuidado que a nossa postura, não é, vai deixar claro para a escola ou não. Entendem isso? A minha questão era mais ou menos isso. Em questão de você já ter tido contato com algum material já pronto, alguma apostila, se já aconteceu isso, e de você se deparar com a apostila e talvez não ter gostado tanto daquele material ou coisa do tipo, sabe? Sim. Inclusive, no material que eu trabalho, na escola que eu trabalho, eles colocam junto com literatura, tá? Só que como eu trabalho com literatura, mas é só no terceiro ano, tudo bem? E aí tem uma coisa ou outra, tá? Só que não tem nada que aborde essas temáticas que são a do vestibular, compreende? E aí você fala assim, e agora, o que eu faço? Eu trabalho a apostila, porque vamos lá, escola particular, o pai pagou caríssimo pelo material. Então ele vai reclamar na coordenação que o filhinho dele deixou a apostila em branco. Entendem isso? Então, de novo, no começo do ano você diz, querida coordenação, o que faço? Eu tenho o conteúdo do PAS e a apostila. O que é para eu fazer? Aí é bem cruel o que eu vou dizer para vocês. O que muitas vezes a coordenação diz? Ela diz assim, Vivian,
Pega uma ou outra aula só para o pai perceber que mexeu na apostila. Entendem isso? Aí você faz. Tanto que na minha escola isso é uma coisa que chama tarefa mínima. E essa tarefa mínima, eles pedem que a gente peça alguma coisa da apostila. Entendeu? Então, quando tem alguma coisa que bate no conteúdo, eu peço. Aí, se não tem, eu aviso. Olha, não tem. Mas tudo bem. Tá? Então, a gente vai se deparar, sim, com materiais fracos, né? Com materiais que, né, não trazem arte e política, por exemplo, não é? Ou N outras coisas. E aí a gente fica meio, né? Aí, de novo, para não ter muitas problemáticas, porque a questão hoje, gente, que infelizmente a gente tem que tomar cuidado, é com pais, principalmente, tá? Então, esse trabalho, esse conteúdo arte e política que eu falei para vocês, né? Movimento negro e tudo mais, vocês podem procurar aí no passo 1, vocês vão encontrar esse item, né? Não na prova, no conteúdo, tá? Do passo 1. Eu queria fazer uma atividade extra com os alunos de fazer propagandas, né? Ou cartazes para fazer né, contra, né? Campanha contra a violência, contra a comunidade LGBT, contra negros, né? Contra indígenas, contra mulheres, para fazer um trabalho de prevenção na escola, tá? Então eu queria fazer cartazes, não é para colocar fora mesmo, no corredor da escola, ou então pequenas peças publicitárias, como se fosse uma campanha do governo que aparecia na televisão, e aí eles apresentariam em sala. E aí, esse é o cuidado. Levei isso para a coordenação. Falei assim, olha, eu estava pensando em fazer assim, 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 assim. O que vocês acham? O que vocês acham que eu recebi de resposta? Olha, professora, é melhor a gente evitar alguns problemas. Entendeu? Aí eu... Tá bom. Entendeu? Né? Por quê? Né? Infelizmente, professores de arte, né? Eu sou professora de literatura também vivo isso, a gente acaba tendo um viés, né? Político, né? A gente tem isso. A gente é de humanas, gente, não tem jeito, está na nossa formação. Conseguem compreender? E hoje, qualquer pequena coisa que você coloque, né, dependendo do seu público, você tem mãe e pai que vem lá reclamar, né? Ah, porque esse professor está, né, demonizando tal coisa, esse professor está panfletando, esse tipo de coisa, né? Então, como a coordenação não quer ter essa dor de cabeça, porque primeiro bate lá, né? Que tipo de problema você já teve? Quantos anos de carreira? Eu tenho... Anne, na carteira, eu devo ter uns 25. 25 anos, tá? Então, olha só. Eu vou contar de uma coisa recente que aconteceu, não foi comigo, mas aconteceu com um professor de matemática, tá? Que é um fofo. Ele estava falando alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era, mas é que a coordenação veio falar comigo, tá, gente? É porque daí eu sou psicóloga e aí a coordenação fala assim, e agora, como a gente lida com isso, tá? Às vezes sobra, tá? Às vezes sobra pra gente. Apesar de lá eu não sou psicóloga, tá? E o professor falou alguma coisa de pessoa com deficiência, tá? Mas ele estava dando um exemplo de um problema que caiu, eu não lembro se tinha a ver com a cadeira de rodas, que tinha o triângulo, sabe, assim, para fazer um movimento. Entenderam? Né, no outro dia apareceu um pai. É porque esse professor é preconceituoso, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí chamou o professor depois, né? Não, pai, tudo bem, a gente vai verificar isso, se realmente for essa postura e tal, não sei o quê. Aí chamou o professor, e o professor, não, eu estou resolvendo este problema aqui, ó. Mostrou o problema, né, da apostila que ele estava resolvendo, não é? E que não tinha nada a ver. Entendem isso? Né? Então, às vezes o aluno, como ele toma, né? Porque o adolescente, ele tem uma dificuldade de ver que as coisas não são preto e branco, elas têm nuances, né? Então, se ele está munido de algum discurso em casa, né? Ele vai ouvir com aquilo.
né? Então, eu que dou aula de artes e literatura, eu sempre falo para eles, gente, deixa eu só explicar uma coisa, eu não sou contra religião nenhuma, tudo bem? Mas eu preciso falar da Igreja Católica, porque no Ocidente, durante este período, só existia a Igreja Católica. A Igreja Protestante veio depois. Eu tenho toda vez que fazer essa observação, né? Porque alguém pode tomar isso como algo, né? Eu tive um seguinte problema. Aí foi de literatura. Olha só, teve catalogado, então, para um PAS desse, porque também tem em todas as matérias os conteúdos programáticos, tá? Um livro do Álvares de Azevedo, chamado Macário. E qual que é a história? O Macário é uma peça de teatro, tá? A universidade catalogou este texto para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Não fui eu, ok? Mas eu tenho que trabalhar com conteúdo, né, da universidade, certo? E aí, eu falei, gente, vamos ler Macário e a gente vai discutir em sala e tal. Daí, qual que é a história de Macário em linhas bem superficiais? É um estudante, né, que ele chega numa taberna, a gente está falando do século XIX, romantismo, Álvares de Azevedo, tá? Segunda geração romântica. E ele chega numa taberna, e aí ele vai descansar, e aí ele dorme, e aí nesse sonho, né, ele encontra o diabo, tá? O diabo é tipo uma pessoa mesmo, não é figura, não tem nenhuma descrição assim de chifres, nada disso. E aí ele vai viver aventuras com esse diabo. Só que esse diabo é do bem, porque toda vez que ele quer se enfiar em alguma roubada, o diabo vai lá e tira ele da roubada. Entendem isso? Então, na verdade, é mais um anjo do que um demônio, certo? No final da história, ele acorda, e aí ele fica meio, será que aconteceu, será que não aconteceu? E aí tem no chão, porque era um chão de madeira, pegadas de bode, queimadas. Termina a história. Ok? Muito bem. Coordenação. Professora Vivian, você pode vir aqui um minuto? Posso? Pois não. Olha, tem uma mãe aqui dizendo que você passou um texto. Olha isso. Olha como é que chega a conversa. Que você não texto. Que você escolheu um livro para os alunos lerem que tem o diabo. E ela falou que isso tá... Aí fez um discurso. Aí eu fico puta com essas coisas, tá? E aí como que minha coordenadora vai se defender? Porque a coitada nem sabe, tá? Eles normalmente, as coordenações que eu peguei, gente, eu tive muita sorte, tá? Porque as coordenações, eles tentam suavizar ao máximo, não permitir chegar pra gente esse tipo de coisa. Mas eu me irritei e falei pra ela, vamos fazer o seguinte, liga pra essa mãe que eu vou conversar com ela. Ela não vive, eu não precisa. Eu falei assim, fique tranquila, você pode ficar aqui na sala e ouvir a conversa, tá? Mas você não vai conseguir responder essa mãe, porque é muita coisa para eu te explicar. Deixa eu falar com ela. Tá bom, Vivian. Oi, fulana, tudo bem? Eu sou a professora Vivian de literatura do seu filho. Aconteceu um problema aqui com o livro? Porque você mandou eles lerem um livro que tem a figura do diabo, e isso é um absurdo. Eu disse, olha, vamos lá, mãe, eu entendo. Vai lá, ó, técnica, tá, gente? Primeiro você acolhe, ok? Fica técnica, você acolhe primeiro. Entendo, mãe, o seu susto. Realmente, uma literatura, né? Para alunos tão jovens e que tem a figura do diabo e tal. Mas olha, mãe, eu queria só explicar uma coisa para a senhora. Esse livro não fui eu que trouxe para o seu filho. A senhora sabe o que é o PAS? Então, PAS, aí tem que explicar para a mulher que é o PAS. Então, a senhora sabe que tem um conteúdo programático que a própria universidade sabe assim? E aí eu fui. Entendem isso? Eu falei assim, então, mãe, a senhora leu o livro? Silêncio. Assim, então, se a senhora tiver oportunidade, querendo, desculpem, são todos maiores de idade, Anne? Claro. Querendo que ela vá tomar no cu, tá? Era essa a vontade, né? Se a senhora tiver a oportunidade de ler, a senhora vai ver que esse diabo, ele não é um diabo do mal, ele é um diabo do bem. Expliquei para ela que eu expliquei para vocês. Não é? Mas, e eu nem deixei ela falar, porque eu estava irritada, mas, realmente, se a senhora não quiser que o seu filho participe da discussão do livro, não tem problema nenhum. Eu só preciso que a senhora venha até a coordenação, assine um documento dizendo que o seu filho não vai assistir à aula, porque caso esse conteúdo caia numa prova do PAS e o seu filho não souber resolver, a senhora não vai poder, né, acusar de não ter dado o conteúdo, porque o conteúdo vai ser dado. Tudo bem? Tudo bem, eu vou ver o que eu vou fazer.
Vaca! Até te falei. Nossa, me deu até calor agora. O que aconteceu? Tava lá um menino bonitinho assistindo aula numa boa. Dou conta disso? Vocês estão entendendo? Por isso, aí eu vou ficar quieto para vocês perguntarem. Por isso que eu digo, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Entendem isso? Porque se você tem certeza do que você está fazendo, por quê, para quê, né? Seja o que aparecer. Né? Pode ser que a pessoa não queira, tá? Realmente, definitivamente, se ela não quiser que que o filho assista a aula, tá tudo bem. Mas consegue compreender que você tem categoria para defender? Né? Porque aí ela não tem espaço para essa professorazinha. Entendem isso? Tá? Então, isso é uma sugestão que eu dou, seja a área que for. Né? Tenha clareza. Né? Se você está fazendo a bandeirinha para enfeitar lá a escola, que seja, sem problema nenhum. Entenda realmente o porquê que você está fazendo. E para que você está fazendo? Ah, porque a coordenação mandou, então tem que ter isso claro. Ah, eu estou fazendo para matar a aula. Vai dar problema. Tá entendendo? Tá? Então, é fundamental. Tá? Então, e aí hoje tem essas questões. Né? A gente já teve um problema com o professor de história, que ele foi falar sobre ditadura militar, e aí foi o pai questionar. De onde já se viu? Não existiu ditadura militar. Holocausto. Entendem isso? Né? Então, esse tipo de coisa existe. Né? Então, infelizmente, são esses os cuidados, de deixar claro. Gente, este é um conteúdo programático e ele precisa ser abordado. Entendem? Porque a problemática maior não está no aluno, muitas vezes está no pai. Tá? Às vezes o aluno comenta em casa numa boa, aí o pai é que distorce tudo e vem encher o saco na escola. Tá? Então, né, a gente tem que tomar esse cuidadinho, infelizmente. Mas não acho que vai ser para sempre essa onda, não, tá? Não acho. Quando você começou, era assim? Não, imagina. Lá no Nobel, Anne, eu não sei se você participou dessa peça, foi uma das primeiras peças de teatro que a gente fez. A gente colocou no palco uma prostituta, que dizia assim, ué, eu li tanto a Bíblia que eu aprendi, que é dando que se recebe. Olha a frase da prostituta no meio do palco do teatro. Entendem isso? Né? E alguém veio encher o saco? Não. Né? Então, isso é uma questão mais recente. Né? Com essa polarização política, isso chega nas casas. Não tem jeito. Tá? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que isso vem... a partir do momento que esse momento mais político, mais, né, polarizado passar um pouco, porque nada é para sempre, né? Eu acho que isso melhora, né? Mas também é uma problemática com as questões, né, de pessoas trans, né? Eu tenho em sala, né, meninos trans, eu tenho meninas, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente com esse público, não é? Que eu acho que é o nosso dever acolher, né, e mostrar que eles têm condição como qualquer pessoa, porque o que se ouve a vida inteira é não tem, não pode, não é? Você está errado, conseguem compreender? E é nosso dever, enquanto professor, deixar isso claro, né? Mostrar para eles que eles têm todos os direitos como qualquer ser humano e que isso é uma idiotice, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o discurso. Né? Mas às vezes eu arrisco, eu vou ter uma aula com um menino trans que vai dar aula para gente sobre todas as nomenclaturas, o que é homem cis, mulher trans, travesti, entenderam? Falei com a coordenação? Não. Mas depois eu vejo o que vai dar. Tá entendendo? Se você prepara... Adolescente é assim, ó. Se você prepara bem o terreno, gente, tá? Eles ficam do teu lado e te defendem, ok? É essa a questão, tá? Então, né, eu faço algumas coisas. Né? Coordenação às vezes não sabe, mas tá tudo bem. Vambora. Tá? Porque, afinal de contas, eu não sei qual é o trabalho, não é, de professor. Né? Eu entendo que professor ele tem que ter essa característica de desbravar, não é? De levar o aluno a pensar. Não é? Eu não consigo estar em sala de aula, principalmente nas aulas de artes, e fazer só meu aluno repetir conteúdo. Né? Apesar de eu ter esse conteúdo chato para dar conta, porque tem muita coisa chata, eu faço eles pensarem. Né?
Porque é esse tipo de ser humano que eu quero no mundo. Ai, Vivian, isso é idealismo. Então eu não posso ser professora, né? Eu tenho que dar aula de pensar, levando vocês a pensarem, a agirem no mundo, né? Porque quem é professor tem que querer um mundo melhor. Entendem isso? Porque se você for ser professor só para ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa na vida. Não que você não possa ganhar dinheiro. Tudo bem? Tá? Como eu te falei no começo, você tem como, né? Nós somos profissionais liberais na área das escolas particulares. Então, você tem como negociar salário. Né? A gente tem férias, eu tenho férias no meio do ano, eu tenho férias no final do ano, de 45 às 50 dias, o que outras pessoas não têm. Eu posso organizar melhor o meu horário, conseguem compreender? A gente consegue fazer essas coisas que em outras profissões não dá, não é? Tem o desgaste de preparar a aula? Tem o desgaste de lidar com os alunos? Tem, né? Mas é entender, né, que é assim que a gente vai construindo, né, algo melhor. Porque eu não consigo encontrar outra forma de mudança se não for pela educação, né? Eu sou idealista mesmo, eu acredito nisso, tá? Então, acho que é por aí, tá? Porque hoje a gente está muito desacreditado, mas eu vou dar um dado para vocês. O povo de licenciatura está com medo de ir para a sala de aula. Aqui em Maringá, mesmo numa universidade pública, a gente está tendo pouquíssima gente que faz vestibular para cursos de licenciatura, tá? E o que está acontecendo? Já está começando a faltar profissional, tá? Tem algumas áreas que você não tem. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem várias escolas particulares. São sempre os mesmos professores. Você não renova, porque não tem gente fazendo licenciatura, tá? Então, né? Eu digo que hoje está um pouquinho complicado, mas daqui pouquíssimo tempo o professor vai valer muito. Eu estou falando de salário, né? Porque não vai ter, né? Então, aqueles que estiverem no mercado vão ser muito bem valorizados, tá? Então, é uma dica, persistam, né? Não desanima, não, que dá para fazer coisa legal, tá? Anne, você quer perguntar mais coisa? Eu não sei do nosso tempo, eu estou perdida. Eu acho que você poderia falar de algum... Gente, eu não quero monopolizar, mas só para aproveitar melhor a Vivian. Você poderia dar alguma orientação, assim, no sentido prático do termo? Qual é a peculiaridade do adolescente? Você já está falando que eles têm uma dificuldade de ser literal, porque, assim, só para vocês, a Vivian escolheu sempre trabalhar com adolescente, até na clínica é o foco principal, orientação profissional, então ela estuda isso mesmo, como pesquisa, como... Então, se você puder, porque também para eles prepararem, o que leva em conta num plano de aula para adolescente, qual que é a estratégia, o que pode azedar no processo, né? Tá. Porque, querendo ou não, toda a sua carreira foi para esse público. Sim, é com esse público. Ó, então, a primeira coisa, eu vou dar uma sugestão de leitura que é uma delícia, tá? E vocês podem ler com muito amor e muito carinho. É da psicologia, mas é para qualquer pessoa ler. O livro se chama Adolescer, tá? É do Outeral. Eu não enxergo daqui o primeiro nome dele. Um minuto. Eu tô aqui na clínica. Peraí que eu vou pegar lá. Alguém printa lá. Peraí. Botei. Pera. Estão vendo? Estamos. Tá? Ó, Adolescer, José Outeiral. Outeiral, isso mesmo. Tá? Ó, é super delícia, deve ter em PDF para baixar. É que eu sou velha, eu gosto de livro, tá? Eu sou a louca que quando chega o livro eu fico cheirando, tá? Então, o Outeiral, o que ele faz? Ele traz um perfil tradicional do adolescente. Eu, com quase 50 anos, a Anne, não sei que idade a Anne está agora, e vocês, todos vão passar por isso. São a síndrome, eu acho legal isso, né? A síndrome
da adolescência normal. Olha que interessante o nome, né? Por que síndrome? Porque é um conjunto de sintomas, tá? Só que síndrome parece doença, mas é da adolescência normal. Todo adolescente vai ter, né? Que eu acho que é bem interessante isso, porque ele elenca e ele vai explicando, né? Por exemplo, o adolescente ele tem uma coisa de questionar a religião. Eles questionam, né? Então, eles têm crise de identidade, né? Então, tudo isso está aqui. Isso aqui é uma adolescência, né, tradicional, normal, que todo mundo passa. O que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem a tecnologia, né? Que aí a gente vai ter N situações, tá? Aí, se vocês quiserem ler, tem a geração do quarto. Nossa, tem uma porrada de coisa que depois eu posso pegar e mandar para a Ana e mandar para vocês. Mas, o que é fundamental com o adolescente? É ouvir. Entendem isso? É ouvir, né? Primeiro, tá? Porque eles são reivindicatórios, aí eles querem brigar, aí eles querem mudar a escola, aí eles querem mudar o horário, aí eles querem emendar feriado, é uma loucura. Aí eles querem mudar o trabalho que você fez, eles querem que a prova, né? Então tem uma coisa meio de revolta. Então é fundamental que primeiro você ouça eles, porque muitos deles não têm espaço para falar. Muitos deles não têm. Entendem isso? Né? Em casa, muitas vezes, eles não têm espaço. Né? Às vezes, até no grupo de amigos. Né? Então, ouve. Não vai direto, né, na voadora, que eu digo. Não, cala a boca, senta aí. Cala a boca não pode mais, né? É que eu sou da geração que era assim, você tem merda na cabeça? Hoje, se você falar isso, você é processado. Tá? Então, sim, a Anne sabe aí. A Anne foi minha aluna, ela sabe a geração como era. Não é? Do professor que desenhava um capim no quadro verde, não é? Dizia assim, então, alunos, olhem aqui a alimentação de vocês. Coisa desse tipo, tá? É terrível. Então, ouvir. A primeira coisa é ouvir, né? Porque ele vai falar verborragia. Ele vai falar. Depois que ele falar, aí você vai argumentar. Entendem? Aí você argumenta, né? Porque senão eles vão brigar, eles vão xingar, eles vão se debater, e aí cria uma confusão, porque eles adoram ficar no grupo, né? Daí um falou uma coisa e o outro vai junto. Ah, assisti um filme essa semana. Anne, assista. A Sala dos Professores. Eu acho que ele é alemão, tá? Tem no Prime, tá? Amazon Prime. Mas deve estar nesses... A Sala dos Professores. É muito interessante, né? A problemática trabalhada aqui naquele filme. Vale muito a pena assistir, tá? É novo, mas vale a pena. Então, acho que a primeira pegada é essa, né? É entender que eles têm energia sobrando, né? Que eles querem fazer, né? Claro que tem aqueles que são mais apáticos, e aí isso vem em função da tecnologia, né? Mas eu já senti uma melhora. Eu trabalho numa escola que antes se permitia o celular, não durante a aula, mas se permitia o celular na escola. E a partir desse ano, aqui no Paraná, eu não sei se aí também, que não pode mais celular na escola, tá? Então, a minha escola levou isso ao pé da letra. Então, eles não podem estar com o celular em momento nenhum, tá? E a gente já sentiu muita diferença neles do ano passado para cá. Né? Agora, na hora do intervalo, eles interagem entre eles, eles jogam coisas, Uno eles jogam, né? Eles jogam xadrez, eles inventam brincadeiras, mesmo no ensino médio, tá? Né? Então, eles têm mais foco, tá? É, assim, muito legal de ver a diferença, né? De quando eles podiam estar com o celular o tempo inteiro. Eles interagem mais, né, do que quando eles estavam com o celular. Então, eu penso que trabalhar com adolescente, né, antes de mais nada, é entender que a gente precisa ser continente. Esse é o trabalho do professor? Não. Não é o trabalho do professor ser continente. Entendeu? Esse continente é assim, né? Você tem que conter algumas angústias, algumas coisas, tá? Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é dar aula, ok? Só que se você quer poder dar uma aula mais tranquila e ter realmente um resultado mais efetivo, né? Você tem que chegar neles. E chegar neles, eu digo, é baixar a guarda, tá? Se você já chega no tom da arrogância, eu sou o professor e mando aqui, acabou, tá?
Então, um conselho que eu dou na minha primeira aula, para todo mundo, eu digo, olha, eu neste momento sou a professora de vocês, porque entendo mais de arte do que vocês, tá? Então, eu acho que é importante a gente manter esse respeito. Agora, saibam que, a partir do momento que eu precisar de alguma coisa de tecnologia, eu vou calar minha boca e vou deixar vocês tomarem conta, porque eu não entendo nada, eu falo para eles desse jeito, tá? Então, aí eles se sentem também mais empoderados, conseguem compreender. Você não sai do seu lugar de professor, tá? Só que você não precisa estar aqui o tempo inteiro. Então, eles sabem que em algum momento eles podem também, e você faz de conta, não é? Que não é. Com educação sempre, entendem? Fazer isso, né? Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que trabalha, e aí eu falo, então você, me fala aí do que, né? E aí eu permito que a pessoa fale, e eu pergunto como se eu fosse uma aluna, entendem isso? Fazer esse entendimento com eles é fundamental, porque o adolescente, ele não gosta de regra, né? A gente não gosta, vocês gostam? Vai falar para mim que vocês gostam que a aula começa a tal horário, termina a tal horário, aí não pode tal coisa. Vocês gostam disso? Não, ninguém gosta. Tem que usar uniforme, porque tem que começar a tal hora, porque tem... Ninguém gosta, não é? Então, por isso que eu trago sempre para eles. E aí outra coisa que eu entendi também, e isso é mais recente, é que ninguém explica o óbvio. Pode espirrar, fica à vontade, espirra mesmo. O que é o óbvio? Olha só que coisa óbvia. Eles não sabem porque eles precisam usar uniforme. Vocês sabem porque eles precisam usar uniforme? Identificação? De quê? Talvez as pessoas que entram e saem da escola, a questão de segurança, que vai chegar tarde na frente. Também. Perfeito. Né? E aí eles vão dizer assim para você falou super bem, perfeito. Aí eles vão dizer, falar assim, mas não sei, eu tenho que me preocupar com isso, tem que saber que quem sai é o porteiro. Entendeu? Aí você diz assim, mas você anda com seus documentos na sua bolsa, no seu bolso, todos os dias? Quando você sai da escola e você vai almoçar ali no shopping ou aqui do lado, aqui no restaurante, você está com a sua identidade no bolso? Você está com o seu celular desbloqueado? Daí eles, não, deve ser então. Mas você sabia que se acontecer alguma coisa com você, a única forma de te identificar vai ser pelo seu uniforme? Se você chegar no hospital desacordado, eles vão ligar para a escola e dizer assim, olha, eu tenho um aluno assim, assim, assim. Você pode me dizer quem ele é e quem é o pai? Aí eles, assim, sim, porque vocês são menores de idade. Aí eles, entendi. Compreende onde é que você tem que ir? Né? E é óbvio isso. Mas eles não... Né? Ai, que saco! Né? Na minha sala, a gente não tem chamada. A gente tem a carteirinha que passa. Tá? A mesma coisa. Para que tem a carteirinha? Que é a chamada. Eles acham que é chatice. Aí eles esquecem. Né? Aí eles acham que é para a escola ferrar eles, porque daí eles não vão ter a presença e eles entendem, a escola quer ferrar eles. Aí eu digo, não, vocês sabiam que se acontecer qualquer coisa com vocês, não é? Alguém fizer alguma coisa e dizer que a culpa foi de vocês, vocês têm como provar que estavam aqui dentro. Aqui dentro vocês estão protegidos. Ô, professora, eu não sabia de nada disso. Então eu aprendi, né, mesmo com meus 20 e tantos anos, né, que isso não significa muita coisa quando a gente está falando de adolescente, a gente tem que explicar o óbvio, tá? É extremamente importante, porque eles realmente não sabem, né? E muitos pais acham que eles sabem e dizem assim para eles, como que você não sabe disso? Tá? Vocês já devem ter ouvido isso. Eu ouvi aqui na clínica uma vez, um menino chegou bravíssimo, 17 anos, puto, ele era ruivo, ele estava mais do que vermelho, sei lá que cor que ele estava. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, a minha mãe ficou enchendo meu saco e brigando comigo porque eu não sabia lavar o banheiro. Aí eu falei assim, acontece? Mas o que foi que aconteceu? Ela falou assim, vai lavar o banheiro. Aí eu fui lavar o banheiro, do meu jeito. Aí ela chegou lá, eu não estava lavando o banheiro do jeito dela, e ela falou assim, o que é isso? Você não sabe lavar um banheiro? Aí ele olhou para ela e falou assim, não, mãe, você não me ensinou?
Aí a mãe tomou isso como falta de educação. Tá entendendo? E a gente, professor, muitas vezes também toma. Né? Porque eles não sabem. Entendem isso? Eles não sabem. Tecnologia, eles sabem. Postar coisas no Instagram. Eles não sabem o que é retrato e o que é paisagem. Eles não sabem. Eles têm dificuldade de fazer uma apresentação em PowerPoint. Escrever um texto no Word e justificar. Entendem isso? Vocês também têm, né? Tô achando que vocês têm também. Não quer Anne, sarrafo. Anne, você é faca na caveira, Anne. Não faz isso comigo, amada. Não. Vai dar você. Não, aqui é tudo faca na cabeça. Não tem nem Não. professor que Exatamente. alegria. Então, ouvi-los nesse sentido, não de, eu vou levar para minha casa, né? Não, mas ouve primeiro, né? Confusão. Gente, me explica o que está acontecendo para a gente tentar resolver. Aí eles conversam, aí eles já se sentem valorizados e aí você consegue chegar neles. Senão, não tem jeito, não tem conversa. Né? E esse filme ele é muito significativo, ele ilustra muito bem isso que eu estou colocando aqui para vocês, a sala dos professores. Tá? O que mais? Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante no meu começo de carreira, que eu fiquei muito puta. No meu começo de carreira, era assim, ai, que saco, tô tão cansada. Vivian, você não pode ir lá passar um filminho? Ai, fulano faltou. Isso, tô tão cansada, passa lá um filminho. Professores, tá? Professora, fulano faltou, não vem dar aula hoje, tá doente. A gente não pode juntar a turma e você fazer um trabalhinho com eles? Como vocês todos são maiores de idade, eu vou dizer o que eu penso. Mas não dizia. Teu cu. Entendem isso? Era isso que eu queria dizer. Mas eu não podia dizer. Entendem isso? E aí eu precisava de explicar, não é? Que eu até posso trabalhar um filme. Mas ele não pode ser um filme por um filme. Ele tem que ter para que eu estou fazendo isso? Qual é a intenção disso? Entende? Né? Fazer um trabalhinho. Né? Trabalhinho. Eu não sou tapa-buraco. Vocês estão estudando desgraçadamente 15 para as 8 numa quarta-feira para ser tapa-buraco? Vocês estão entendendo? A gente de humanas, eu sou muito puta com isso. Muito puta. Né? Nós de humanas, muitas vezes, não é, somos tratados como inferiores do que o povo das exatas, tá? Se preparem para isso. Não é? Então, assim, a matemática, a física, tá? Né? Pessoal aí de artes, o pessoalzinho da humanas. Tá? Então, assim, entendam por que o trabalho de vocês é importante. Vivian, isso reflete no salário, por exemplo? Porque a gente está falando nessas escolas, que nem, eu não sei como é que está hoje, mas quando eu fiz terceirão, tinha 250 alunos numa turma. Né? Sim, então, tinha terceirão. A cara deles, terceiro ano, às vezes. Anne, aí a gente vai entrar numa outra coisa que é bem difícil, é bem complicada. Porque você sabe que o mundo ainda paga melhor homens do que mulheres, né? E aí os homens têm uma tendência a serem mais das exatas do que nós mulheres da língua portuguesa e artes. Consegue compreender? Isso ainda existe, tá? Mas existe uma questão de você, como eu disse para vocês, negociarem, tá? É extremamente importante. E vamos lá, meninos, tá? A gente tem que sair desse lugar de que dar aula é vocação, né? Tem uma coisa, assim, eu tenho ranço disso. Eu sempre, quando alguém fala isso para mim, mas professora, é uma questão de vocação. Aí eu digo assim, querido, vocação paga boleto? Eu te dou todo o meu, né? Você quer? Né? Vocação não paga boleto. O que paga boleto? Dinheiro. Né? Então, eu trabalho porque gosto da minha área, sim, não é? Mas porque eu também preciso de dinheiro. E a gente tem que parar com essa ideia de não podemos falar sobre isso. A gente tem que falar, a gente tem que aprender a ter educação financeira e a gente tem que saber negociar. Entende, Anne? Então, tem diferentes salários na rede particular? Tem. Tá? E o que a gente tem que fazer? Furar essa bolha muitas vezes. E argumentar, e discutir, e pontuar.
Por isso que também é uma dica. Eu disse para vocês, artes tem pouca aula, né? Então, também é uma sugestão. Na área das particulares, se você puder ter mais do que uma escola, é até uma forma de você negociar. Compreendem isso? Porque se você fica só numa única escola, você fica refém daquilo. Entendem? Então, eu sempre digo, né? É legal ter um pé em duas canoas. Né? Um pé em cada canoa. Porque daí você consegue, se essa aqui afundar, você pula para outra. Tá? É uma questão de mercado de trabalho. Tá, gente? Na nossa área de professor. Se você não tem uma carga horária que completa, né, tua manhã toda e tudo mais, principalmente começo de carreira, busca em outros lugares também. Tá? Não se acomode, não. Porque no começo de carreira é que você vai fazendo o nome. Não é? E aí você não precisa mais procurar emprego, as pessoas vêm atrás de você. E aí, quando as pessoas vêm atrás de você, você pode trocar, né? Você pode barganhar, você pode, né, brigar por salário. Entendem isso? Tá? Então, essa questão salarial hoje na minha área é muito negociável. Tá? Aqui estão vindo redes grandes que estão comprando as escolas e eles meio que criam uma máfia, sabe? De só pagar até tal teto. Entendem isso? Né? Mas a gente sabe de muito professor que consegue ir além. Tá? Então, eu não sei exatamente como está o fundamental hoje. Até um tempo atrás eu atendi uma coordenadora de uma escola de fundamental e eles pagavam R$ 23 a hora. Eu quis morrer, tá? Hoje, você tem de 50, ensino médio, tá? Você tem de 50 a 120 a hora aula, tá? Então, você negocia. Normalmente, primeiro e segundo é um valor menor, terceiro ano e cursinho é um valor maior. Então, é possível de você, né, negociar isso, tá? Aí depois vocês têm que ir fazendo contas, tá? Mas isso pode ser em carteira, também tem muito PJ, também está acontecendo muito isso aqui, tá? Que aí você tem que tirar nota e tal. Então tem tudo isso, né? As formas do mercado de trabalho vêm se modificando, né? Quando eu comecei era tudo na carteira, tudo certinho. Hoje já nem é. Hoje, às vezes eles pagam o mínimo ali na carteira e pagam tudo por fora, tá? Então tem toda essa questão de negociar, tá? Então é literalmente profissional liberal. E hora de atividade você tem? Tem, mas aí fica dentro desse valor, mas eu não tenho essa hora na escola. Entendem isso? Eles fazem um bem bolado. Por exemplo, vou pagar R$ 100, ali já está a tua hora de atividade. Entendem isso? Tá ali dentro. Mas aí eu tenho, por exemplo, eu ganho R$ 100 por aula e eu dou 5 aulas na semana. Então, eu recebo as 5, mas eu só dou 4? Não, isso não tem na rede particular. Tá? Na rede particular, não. Tá? No fundamental, eles fazem coisas de reunião com o professor para orientação e não sei o quê, tá? Mas também é por aí essa questão de estar dentro do valor, tá? Diga. Você comentou que você trabalha mais no ensino médio mesmo, né, atualmente. Eu queria te perguntar mais como você faz para chamar a atenção deles. E você até comentou que agora está mais fácil por conta do negócio de proibição do celular. Mas, inicialmente, como é que tu chama a atenção quando a turma é nova e não te conhece? Tá. Então, turma nova que não me conhece. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu sempre faço na minha primeira aula uma apresentação, tá? Eu falo de mim, né? Eu digo para eles, eu sou a Vivian Moreno, eu sou professora de artes e literatura. Aí eu falo para eles, às vezes eu esqueço de falar, mas eu vou falar, tá? Deixa eu lembrar. Eu brinco, né? Principalmente no primeiro ano, né? Eu fiz letras, eu fiz artes visuais, eu fiz psicologia. Aí eles já param e falam assim, tá? Começa por aí, né? Porque eu gosto de estudar. E sabe por que eu gosto de estudar? Eu falo para eles. Porque eu falo de mim. Entende? Eu não falo desse lugar aqui. Eu falo de mim, Vivian, pessoa. E sabe por que eu resolvi estudar tudo isso? Porque eu venho de uma família muito simples. Nunca passei fome, gente. Calma, não precisa chorar. Mas eu venho de uma família muito simples, não é? A gente não tinha lápis de cor de 36. Quando tinha muito, era de 12. E olha lá, não é? Então, o que eu entendi?
né? Que eu queria mais. Vocês gostam de ficar pedindo dinheiro pro pai de vocês? É uma bosta, não sei o que. Então, eu também nunca gostei. Não é? Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho um salário legal, que eu consigo dar conta da minha vida, justamente porque eu estudei. Então, eu começo falando do porquê estudar. Entende isso? Né? E aí depois eu entro no porquê estudar arte. Não é? Por que a gente tem que ter arte? Eu jogo para eles a pergunta. Isso é a primeira aula, tá? Eu sempre elaboro isso. Por que a gente tem que estudar? Aí uns fazem assim, né? Porque os das exatas odeiam a gente, óbvio, né? Aí eu falo, sabe por quê? Porque quando você estuda arte, você está estudando você. Quando você vai no cinema, que você vê algo que você fica encantado, ou que você chora um monte, aí dependendo do que está passando no momento, eu dou exemplo para eles, tá? Aí eu falei assim, então, sabe por quê? Porque você se reconhece. A arte serve para isso. A arte serve para a gente se entender. E que muitas vezes a gente não consegue conversar para entender, fazer terapia ou qualquer coisa assim. Então, é pela arte que eu vou me reconhecer, eu vou entender um pouco de mim. Quando eu leio um texto e me emociono, quando eu vejo minha imagem e falo, isso aqui está muito ruim, isso aqui está muito louco, isso aqui está muito legal. Eu não estou falando da arte, eu estou falando de mim. Eu estou entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto. E sem falar, eu digo para eles, que eu estou criando argumentos até para convencer o pai, para vocês poderem sair no final de semana. Eu brinco com eles. Porque quanto mais conteúdo você tiver, mais argumento você vai ter. Então, a arte, junto com as outras matérias, é claro, te dá todo esse poder. Agora, se você não quiser, eu não tenho nada para fazer. Aí eu entro como professora. Só que aqui, gente, a gente tem que entender o que é o óbvio. O óbvio é que isso aqui é uma sala de aula. Numa sala de aula, a gente não fica balançando a raba até o chão. Aí eles choram de rir quando eu falo assim, a raba até o chão. Né? Porque eles falam, né? Estão me vendo pela primeira vez? Né? Então, né? Isso você vai fazer aonde? Você vai fazer no seu rolê. Você vai na missa, né? E fica, né, gritando e dançando? Você não vai. Então a gente tem que entender o lugar que a gente ocupa no momento que a gente ocupa. Certo? Então aqui a gente vai estar no momento escola. Então vamos, né? Sempre funciona? Eles ficam sempre em silêncio? Claro que não. Ok? Porque eles são adolescentes, eles têm uma coisa chamada hormônio, que é do capeta, não é? E que eles ficam enlouquecidos. Tá? Porque nem eles entendem isso tudo dentro deles. Então, eu sempre faço momentos, eu já planejo momentos da minha aula em que eu deixo eles falarem. Entendem isso? Então, por exemplo, esse conteúdo é porque eu estou falando desse conteúdo, gente, porque ele é mais recente, que eu estou vendo com eles agora, tá? O Arte e Política. Então, eu coloquei alguns artistas, né? Comecei com o clássico Frida Kahlo, porque tem que colocar, não tem jeito. E aí eu digo para eles, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão achando disso aqui? E dou para eles. Entende? Aí eles... Aí eu trago de volta. Então, ó, vamos lá. Né? Olha, assim, surrealismo, não sei o quê. Né? Ah, então, Anne, foi você que me falou do filme dela, recente? É. Assisti, tá? Maravilhoso, assistam. Então, né? Então, eu sempre crio esses momentos. Entendem isso? Tá? Porque eu penso que arte também é reflexão. Então, isso está na minha aula. Não existe nenhuma aula em que só eu fale. Tá? Mas eu quero que eles tragam coisas que sejam pertinentes, é óbvio. Tá? Então, eu sempre faço esse momento. Eu e eles. Né? Claro que sou mais eu do que eles, mas, né, para que a gente consiga fazer essa interação. Tá? Eu sempre digo que quando a gente... Isso eu aprendi essa fala na psicologia, mas é engraçado que eu sempre tive um pouco disso, assim, né? É louco isso. Quando a gente está na frente de um outro ser humano, a gente só tem que ser ser humano. Entendem? A gente só tem que ser ser humano. Né? Que o outro sente, que o outro entende, o outro percebe. Né? Se você já chegar na arrogância, se você já chegar, né, eu mando aqui, acabou, porque ele já tem essa figura em casa. Entendem isso? Aí agora é a psicóloga falando. Aí eles olham para você e ele pensa, aquela mãe chata do caralho que fica me mandando fazer um monte de coisa o tempo inteiro, não é? Eles não entendem isso conscientemente, mas é assim que eles sentem, tá? Então, não que eu sou coleguinha deles, né? Tanto que eles me chamam de prof, tem uns que chamam de senhora, eu acho o máximo, tá? Mas, né?
Mas eu me coloco no lugar de prof, mas uma prof humana. E aí, quando eles estão muito enlouquecidos, eu digo, vocês têm certeza que vocês querem que eu use meu poder de professora? Vocês têm certeza? Aí, porque se vocês quiserem, eu uso. Porque vocês sabem que quem manda aqui sou eu. O que vocês querem que eu faça, então, com isso? Não, prof, desculpa. Então, ótimo. Nunca fiz nada terrível, tá? Eu não sou aquela professora que bota aluno para fora, que briga, nada disso. Justamente porque eu vou levando desse jeito, tá? Sempre dá certo? Não. Às vezes tem dificuldades, tudo bem? Então não parece que é um rio, né, de só alegrias. Não, às vezes a gente vai ter dificuldades, tá? E aí uma coisa que eu acho que é importante, acho que vocês estão, né, cansados e já vou parar de falar. Mas é importante a gente olhar igual a Anne, né? Era assim, era de um jeito, hoje é diferente. A gente precisa se adequar. E estar com o aluno é sempre estar renovado, eu digo. Né? Eu vou fazer 50 anos no ano que vem e eu morro de medo, da hora que eu sair da sala de aula, eu ficar uma velha coroca. Tá? Porque estar com o aluno é sempre energia nova, né? Porque ele sempre tem 16, 17, né? 15, 16, 17. Ele sempre tem essa idade. Então, a gente está sempre se renovando. Eu falo que estar em sala de aula é saber tudo o que acontece no mundo primeiro. Porque tudo acontece na escola. Você tem que estar aberto a isso. Inclusive, a essas questões de TEA, TDAH, tá? Porque isso está chegando na escola. Isso vai chegar com laudo ou sem laudo, e ainda está sendo uma problemática para lidar com tudo isso. Nós, professores, não temos suporte para trabalhar com este público, infelizmente, tá? Então, a gente fica muito sem saber o que fazer, e eu acho uma judiação quando você tem alunos, né, que têm, às vezes, um TDAH ou um TEA, e você não consegue integrá-los porque você tem uma turma de 60, você tem uma turma de 80, tá? Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Viu, Anne? Fica para você aí. Tá. Última coisa. Você acha que tem diferença? Porque aqui a gente trabalha muito na gente, com o público com o extrato social, assim, menos favorecido economicamente. Certo. E você acha que tem diferença, por exemplo, da aula para rico, da aula para pobre? Não. Eu vou dizer assim, qual é uma problemática, né, da aula para rico, olha, aula para pobre, é ótimo isso, né? Para o rico, você tem material, você tem possibilidades, você pode pedir para eles o que for que eles vão trazer, tá entendendo? Então, assim, você vai dar aula sobre, né, a Torre Eiffel, aí um levanta a mão, professora, eu posso trazer as fotos das férias que eu tirei lá? Vocês estão entendendo? Que as fotos dele estão melhores do que o que você procurou na internet, ok? Então, você tem facilidade, você pode pedir materiais diversos para eles fazerem coisas, eles vão fazer, porque eles têm dinheiro, tá entendendo? Então, você tem isso. Mas você tem uma coisa que é um tom de arrogância. Não são todos. Isso é o discurso que vem de casa. Do tipo, eu estou pagando seu salário, você tem que fazer o que eu mando. Você já vê que esse discurso é pronto de casa. Está entendendo? Por isso que eu falo, o adolescente em si não é um problema. Eu vejo que o problema maior é quem está atrás, são os pais. Entendem? Por isso que eu digo, se você conseguir levar numa boa, você tem tudo com eles. Ok? Já, igual a Anne disse, dar aula para o pobre, não é? Eu já dei muitas oficinas em bibliotecas municipais aqui, já fiz projetos em escolas públicas, em Sarandi, Anne, que é uma cidadezinha aqui do lado, né? Numa escola pública, também já fiz algumas coisas nesse sentido de projetos. O que acontece? Aí é a dificuldade do material. Às vezes você não tem um data show, você não tem sulfite, entendem isso? Você não tem um lápis de cor, né? E aí, nesse sentido, você tem que se virar nos 30, tá? Né? Eles têm muito menos, né, essa questão dessa arrogância, né? Eles são mais próximos, muitos querem aprender, e muitos, tanto ricos quanto pobres, são alienados, tá? Isso faz parte da adolescência, né? Tem alguns que só vão se tocar na vida nos 32, eu digo, né? Lá com 32 anos. Mas tem muitos que querem, né? Então, eu digo que ser professor, principalmente a gente, na aula de artes, a gente tem muitos trunfos que outros professores não têm. A gente tem a imagem,
não é? A gente tem a música, né? A gente tem N linguagens para atrair esse aluno, né? Que outros professores não têm, né? Eu vejo essa dificuldade que eu tenho em literatura, por exemplo, né? Porque literatura, para mim, é uma delícia, mas para eles é o quê? É um emaranhado de palavras, sem sentido, né? E quando eu trabalho com música, por exemplo, eu tenho que trabalhar com, né, se vocês pegarem aí, vocês vão ver no Paz, eu tenho que trabalhar com funk, eu tenho que trabalhar com mangue beat, não é? Eu tenho que trabalhar com ele, eles amam, né? Por quê? Porque isso dialoga com eles, então você conquista, tá? Então, é um desafio ir para a sala de aula hoje? É um desafio. Muito mais, na minha opinião, hoje, por conta dos pais do que por conta dos adolescentes. Entende, Anne? Aí é independente, muitas vezes, isso, né? Porque aí tem pais e pais, né? Entendem isso? Então, e quando eu tô falando de pai, gente, eu tô falando do pai que acha que o filho é bibelô, né? Entendem isso? Entende? Aí é complicado, né? Esse pai superprotetor, eu tinha um que se coçava, ele enfiava a mão, primeiro ano, ele enfiava a mão dentro da calça de tactel, né, de uniforme, e ficava se coçando, entende? Aí as meninas filmaram, mandaram para a coordenação, Vivian, aí sobra para mim, vai eu, né, que sou professora de arte, não tem nada a ver com isso, né? Né? Mas é psicóloga, bem feito, se ferra. O que a gente faz? Aí primeira coisa, quem são os pais? A mãe tem quase 60 anos, o pai não sei o quê. Eu falo assim, é clássico. Pais que são, na verdade, com idade de avós, têm dificuldade de entender que aquela criatura cresceu e trata ele como bebê. Então, nunca explicou que ele não pode ficar pegando pipi no meio da aula. Ah, mas a gente vai chamar a mãe e falar isso? Eu falei assim, não. Né? Ou então tem que lavar direito, porque está criando pelinhos. Né? Entende isso? Aí eu falei assim, não, você vai chamar e vai dizer que é importante perceber algumas questões, porque algumas alunas vieram falar de algumas atitudes que ele está tendo quando ele mexe na região genital, que está ficando desagradável, inclusive para ele, que a escola tem medo que ele sofra algum bullying, alguma coisa. Seria interessante a mãe observar se às vezes ele não está com alguma doença, sei lá. Entende isso, o caminho que tem que fazer? Porque se ela chamar e falar assim, ó, você precisa explicar para o seu filho que ele não pode ficar coçando o pinto na hora da aula. Ai, você está falando? Você está falando que eu não sou boa mãe? Você está falando que eu... Entendem isso? A gente tem essas mães. Entendeu? Então, isso é mãe de rico e mãe de pobre. Tá? O que mais, Anne? Não sei, vou passar para eles. Tá. Eu estou olhando aqui na minha pauta, né? Eu fiz uma pauta também. Estou pensando aqui. Alguma questão? Eu acho que abordou tudo, né, gente? Assim, qual foi nesses 25 anos aí? 25? Por aí. Eu sou de humanas, Anne. Qual teve, assim, que nem essa, outra, a pior situação com o pai, e outra também, qual foi, assim, sua grande alegria com a escola, alguma coisa que você gostou muito? Olha, eu acho que a gente, enquanto professor, a gente tem uma coisa tão gostosa, que é quando um aluno procura a gente e ele quer saber na sua opinião. Volta e meia eu tenho uma do primeiro ano, eu falo que ela é um ser questionador, né? Toda vez ela me pega na saída da aula e ela vem me perguntar algumas coisas que ela viu sobre arte mesmo, né? Por exemplo, professora, você acha que a gente tem que preservar o patrimônio mesmo, ou a gente pode construir coisas novas, sabe? Essa coisa de inovação, né, preservação. Então, ela vem perguntar. O que você pensa? Né? Aí eu falo, por que você está perguntando para mim? Eu falo assim, professora, porque eu acho que você faz a gente pensar, eu acho que a sua opinião ela é importante. Consegue entender que delícia? Né? Então, isso é um reconhecimento do trabalho. Né?
Às vezes eles vêm e falam assim, professora, você não sabe dar maior. Eu fui nas férias para tal lugar na casa da minha avó, e aí eu vi uma igreja assim, daí eu não lembrei quando você falou do gótico, porque me lembrava aqueles vidrinho colorido. Vidrinho colorido. Você se mata explicando a porra do negócio, a diferença da rosácea pro vitral, aí ele fala vidrinho colorido. Tudo bem, né? Mas aí você fala, poxa, que legal, então você lembrou. Lembrei. Entendem como esse reconhecimento, né? Ele vem assim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Vem, professora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí você vê que você está movimentando alguma coisa ali dentro. Então, são doses homeopáticas que eu digo, não é? Mas isso é o que motiva muitas vezes, né? A gente que escolhe ser professor, porque isso é uma escolha, não é só uma vocação e nem uma obrigação, né? De continuar fazendo, né? E depois você encontra, hoje, por exemplo, aqui na clínica eu tive esse encontro, não é? Eu dei aula para uma aluna numa escola que nem existe mais, lá no Sapiens, Anne, e ela me procurou enquanto psicóloga. Né? Mas ela não me contou que ela tinha sido minha aluna no WhatsApp para marcar a primeira sessão. E aí ela veio, quando eu abri a porta, eu falei assim, não acredito que é você. Ela encheu o olho de lágrima e falou assim, prof, porque a gente é eternamente prof, tá? Eu estou numa situação, a menina já está terminando a faculdade, está casada, e ela me chama de prof. Entendam isso, tá? Vocês vão ser prof para sempre, ok? Aí ela falou assim, prof, eu precisava muito de fazer terapia, mas sabe, eu precisava de alguém assim, sabe? E começou a chorar. Eu já entendi o que era. O que ela precisava? Né? Ela precisava de alguém que ela se sentisse confortável, que ela não se sentisse julgada. E ela entendeu isso de mim quando? Quando eu fui professora dela lá na adolescência. Vocês conseguem entender? Como é que a gente fala assim, nossa, acho que eu acertei lá atrás, né? Porque a gente escolhe o tipo de profissional que a gente quer ser, tá? Eu acho que isso precisa de ficar claro, né? Há um tempo atrás eu fiz essa escolha. Vocês têm isso. Lembrem de vocês enquanto alunos. Eu sempre faço isso, né? Deixa eu lembrar, né? Por que eu gostava de tal professor? Por que eu odiava fulano? Não é? Então, escolham que profissional que vocês querem ser. Vocês querem ser aquele que quando você está andando na rua, você está vindo, o professor vir, você faz assim, ai caralho, vou ter que encontrar esse velho chato, e você se esconde? Ou você quer ser aquele professor, ô prof, que legal, vem aqui, como que você está? Que profissional que você quer ser? Porque você vai marcar a vida do teu aluno, para o bem ou para o mal. Não tem jeito. O papel que você vai ocupar nessa faixa etária dele é de extrema importância, tá? De extrema importância. E aí que eu digo que para nossa disciplina, apesar de não ser tão valorizada, né, como eu acho que deveria, pelo menos aqui, por conta dessa média de vestibular, a gente consegue ganhar eles. A gente consegue trazer eles para os nossos lados, porque a arte é encantadora. De alguma maneira, esse cara vai gostar de você, porque ele vai gostar de alguma coisa que você vai trazer para ele. Então, né, eu acho que isso é a coisa mais deliciosa para um professor, né? Passa o tempo e você deixa um quentinho, sabe, no coração dele. Eu acho que é por aí, tá? Situações horríveis a gente sempre tem, né? Mas normalmente vem de pai, entendeu? Vem de pai, né? Então, mas aí você tem que estar preparada, né? Porque pancada a gente aprende a tomar independente de ser professor, né? Então, né? Então, e tem esses riscos, né, do trabalho numa escola privada, né? A escola privada tem isso. Se o dono não for muito interessante no sentido de estar preocupado com a educação de verdade, ele pode te mandar embora para colocar o genro dele no teu lugar, mesmo que você seja ótimo. Entendem isso? Isso é um problema do profissional liberal, tá? Então, assim, eu sempre digo, o concurso público ele é ótimo, ele traz segurança, ele traz conforto, eu não sou nem um pouco contra, tá? Mas eu adoro os riscos eu adoro essas aventuras da escola particular, né? Que você consegue fazer umas coisas assim legais, tá? Então, o que mais? Última coisa, né? Sim, fala, Lívia. Porque você falou nesse tema aí do pais que tem questões
da arte política, comunidade LGBTQIAPN+. Como é que fica isso com o adolescente quando ele está se descobrindo, né? Porque eu acho que para nós, eu, por exemplo, estou muito tempo longe, parece que não é mais uma questão, mas para eles parece que pode rolar uma identificação, e daí como que é isso numa escola particular com esses pais aí no Paraná? Entendi a pergunta, não é? Com esses pais, muitas vezes retrógrados aqui do Paraná. Entendi, Anne. É assim, gente. Os professores de humanas, seja ele artes, literatura, gramática, redação, história, geografia, nem tanto. Eles sempre vão ser as pessoas que os alunos vão buscar no momento de crise, tá? É engraçadíssimo isso, né? Eu acho que a postura, talvez, do professor de exatas, ele é uma postura mais distanciada, né? Ou talvez o cara seja um pouco, mas os alunos não sentem isso, eu não sei. Os alunos têm identificação com a galera das humanas, tá? Biológicas também, né? Biologia. Então, o que acontece? Isso vai chegar para vocês, de alguma maneira. Ou você vai ver algum conflito na sala, ou alguma conversa, ou algum aluno que está passando por um problema e aí eles querem ajudar, eles vão pedir para você, ver se você pode ajudar. Conseguem compreender? Sempre. Vai chegar na gente. Essas questões de gênero, principalmente, tá? O que a gente faz, né? Primeiro, como eu falei, ouve, né? Ouve e tem que lembrar de um detalhe muito importante. Eles são menores de idade. E isso não dá poder nenhum para a gente, mesmo que você queira. É uma questão de lei. Entendem isso? Então, você acolhe. É difícil mesmo esse momento, não é muito fácil, né? Às vezes os pais têm dificuldade, não é? É fazer aquele acolhimento. Depois a Anne pode dar uma aula. A Anne fez psicologia, vocês sabem disso, né? Acolhe, é complicado, essa fase é difícil, eu sei, né? Você não briga, você acolhe, tá? Para ele se acalmar, né? E fala, tenha paciência, tenta conversar com a sua mãe. Não tem como, você então espera. Vamos esperar mais um tempo passar, para ver se é isso mesmo, se não é, que caminho, né? Calma, que as coisas vão se organizando. É por aí, tá? E deixa rolar. Se a coisa continuar, porque às vezes ela pode criar, né? A pessoa vai para o banheiro e começa a ter crise de ansiedade, né? Às vezes briga com alguém e não sei o quê. Aí você leva para a coordenação. Estão entendendo? Leva para a coordenação, tá? Leva, por quê? Porque você não tem, né, o direito nem o poder de fazer nada. E qualquer coisa que você fale, né? Então, por exemplo, né, a pessoa chega e diz assim, professora, né, já aconteceu, eu descobri que eu gosto de meninas. E aí você diz assim para ela, conta para sua mãe, que legal. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Em alguns casos pode ser um pouco perigosa a situação, porque não sabe o que esperar. Desculpa, eu não consegui te ouvir. Perdão. Em alguns casos, a situação pode vir a ser perigosa, porque a gente não sabe, pode ser claro, né? Talvez outra abordagem seria melhor. Desculpa, não ouvi. É que está longe. Ela falou que em alguns casos pode ser chegar até ser perigoso, porque não sabe como que o pai vai reagir. Exato. Então, pior que isso, o pai vai chegar lá e vai dizer assim, a professora, entende isso? Está dizendo que minha filha, entende isso? Então, de novo, acolhe, né? Olha, né? Ele sabe que isso existe, que é assim mesmo. Consegue entender? É por aí que você vai, tá? Né? Então, porque senão isso volta contra você, né? E aí, às vezes, você vai para a coordenação, dependendo da situação, de como é, né, o tamanho do choro e tal, você leva para a coordenação. Aconteceu comigo esses dias, tá? Estou eu aqui trabalhando, né, porque um ou outro aluno tem o meu WhatsApp, porque eu estou no grupo da escola, às vezes, para mandar material, tá? É raro eles me acessarem, né? Mas aí começou a mensagem aqui para mim na clínica. Professora, aí eu preciso falar com você urgente. A fulana está passando mal, está falando que vai se matar.
Entendem isso? Eu estou aqui à tarde no meu trabalho de psicóloga, nem na escola eu estou. Tá bom. Aí à tarde, professora, você consegue mandar uma mensagem para a fulana? Porque realmente o negócio está feio. A fulana está chorando lá no banheiro. E eu aqui trabalhando. Ok? Eu falei assim, como adolescente é intenso, eu vou esperar. Terminou um dia, eu mandei mensagem. Olha, fulana, não era a menina que estava tendo o surto. Era a amiga. Olha, vamos fazer o seguinte, tá tudo bem agora? Então fica tranquila, tá? As coisas vão se resolver, lembra? E na verdade, né, ela é menor de idade. Vamos devagar. Eu sempre falo por aí. Beleza, isso foi na quarta. Na sexta eu voltei na escola, né? Aí a amiguinha, prof, você vai conversar com a fulana, não sei o que, nananã. Eu falei assim, gente, calma, tá tudo bem, ela tá na aula, ela tá dando risada. Calma, a gente não precisa de ficar dando continuidade ao processo. Lembrem, que se a gente bota mais fogo na fogueira, ela tem uma mãe. Aí a gente fica falando, ela vai para casa. E como é que isso pode ficar? Porque o problema era que a mãe tinha dito para a menina que a desgraça da vida da mãe era a filha. Ok? Era essa a questão. E a menina estava em surto porque eu sou a desgraça da vida da minha mãe, porque eu não presto, porque minha vida é uma bosta, vou fugir de casa, vou me matar. Ok? Beleza. Aí eu falei assim, o bicho tá pegando. Cheguei na coordenação. Falei assim, gente, olha, a quarta-feira aconteceu alguma coisa e tal? Não, Vivian, por quê? Porque fulana, não sei o quê, nananana. Aí elas, Vivian, deixa eu te explicar. Ela faz isso desde o primeiro ano. A gente já chamou a mãe, a gente já conversou com a mãe. A mãe é toda cuidadosa, a mãe entende isso? Então, na verdade, não existia essa problemática entre ela e a mãe. O que existia? Essa menina, infelizmente, que queria a atenção das coleguinhas. Compreende isso? Tanto que aconteceu depois? Nada. Mas nada, ela não fugiu de casa, ela não se matou, ela não se cortou, ela não chorou mais. Conseguem entender? As meninas deram a atenção que ela queria e pronto. Entendem isso? Porque muitas vezes a gente não pode, né? E não deve se envolver. Lembrem disso. Eu não sei o que está lá dentro de casa. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Tudo bem? Eu tinha um aluno que dormia. Dormia muito na sala de aula. Né? E aí eu me incomodava com aquilo. Sempre de olheira, e o menino dormia, primeiro ano do ensino médio. Chegava na escola, ele já estava lá, não é? Aí eu fui para a coordenação. O que está acontecendo? Por que fulano não sei o quê, e não sei o que, Vivian, não se envolva. O pai é professor aqui da escola. A gente descobriu que ele agride a esposa e o filho, à noite, fica acordado porque tem medo que o pai vai lá e bate de novo na mãe, ele tem que entrar no meio. Então, o único lugar que ele consegue dormir é na escola. Então, a gente deixa ele dormir. Entendeu? E não era escola de baixa renda, não, tá? E daí? Entendeu? Por isso que a gente dá nossa aula, a gente presta atenção, não é? Cautela. Muita cautela. Tá? Sempre. Cautela. Não é ser indiferente, é ter cautela. Né? Porque pode virar contra a gente. Né? Então, certo? O que mais? Certo. Gente, mais alguma coisa? Acho que, Vivian, muito obrigada. Judiei demais de vocês, gente. Desculpa, tá? Mas... A gente precisa tirar uma foto. Você autoriza postar? A gente sempre pergunta também. Autorizo. Isso eles precisam saber também, tá, gente? Que eles não entendem nada disso de tecnologia, de internet. Eles fazem vídeo em sala de aula, já deu cada confusão, tá? Eles tiraram foto do aluno dormindo, aí postaram, aí a escola viu, foi atrás do professor para saber que aula que era, comeu o rabo do professor, entendem isso? E aí eu falo isso para eles, se acontecer comigo, eu vou comer o rabo de vocês, alunos. Aí eles, não, professor, a gente sabe. Tá? Então, mas não tem mais câmera? Não são todas as salas que tem. Não são. Exatamente isso, Anne, porque dependendo da situação, não foi permitido gravar, né? Foi permitido gravar?
Não foi. Então, entende essas problemáticas bestas que a gente tem hoje? Hoje tem. Assiste a Sala dos Professores. Maravilhoso. Aí a gente faz um clube daí de discussão do filme. Oi? A gente pode parar a gravação e agora a gente vai tirar foto. Porque tem que